que vos ameis uns aos outros, lá em João 13:34. Em Mateus 5:42, exatamente. Então nós devemos dar aos outros. Devemos dar como? Lá em Lucas 6:38. Então é disso que se trata a liberalidade. Então nós devemos dar com essa liberalidade, irmãos. E a liberalidade, enquanto expressão de generosidade, de desprendimento, e esse é um ponto principal deste estudo, desprendimento. Quando nós falamos de desprendimento, nós ocupamos um papel central, né, do cristão com Deus e com o próximo. Por quê? Irmãos, é algo que transcende o simples ato de doar. Transcende, vai além desse simples ato de doar. É uma atitude de coração. É uma atitude que deve estar enraizada na compreensão de que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, pertence a quem? Pertence a Deus. Então não é simplesmente o ato de dar, mas é o ato de estar no nosso consciente, de estar enraizado no nosso coração, na nossa compreensão de que tudo pertence ao Senhor. E se nós somos mordomos de que Deus nos confiou, então como tais nós somos chamados a fazer o quê? A administrar os bens de forma que glorifique a Deus. Então nós devemos administrar os bens que nós recebemos de forma que isso seja para a glória de Deus. E não somente isso, mas que beneficie o próximo. Então a prática, irmãos, da liberalidade, ela reflete a graça divina. A nossa prática da liberalidade reflete em nós a graça de Deus. Reflete essa graça divina que nós recebemos. E tudo isso, irmãos, nos convida a participar ativamente do Evangelho. Porque o Evangelho consiste justamente nisso. Jesus, ao ensinar sobre o amor ao próximo, ele enfatizou a necessidade do quê? De compartilhar com generosidade. De compartilhar com generosidade. Não apenas para suprir carências. E Jesus deixou isso bem claro. Não é para suprir carências, mas é como uma verdadeira expressão que nós temos de uma vida transformada pelo Evangelho. Quando nós agimos com liberalidade, nós estamos demonstrando, nós estamos expressando uma verdadeira vida transformada. E transformada pelo Evangelho. Então esse mandamento de amar uns aos outros nos desafia a ir além. Ir além da nossa obrigação. E aí também nós temos um desafio. Ir além da nossa obrigação quando nós adotamos uma postura de compaixão. E quando nós adotamos essa postura de compaixão, nós buscamos suprir as necessidades dos outros de que forma? Gemendo? Com tristeza? Com alegria. Com alegria, com disposição. E além disso, irmãos, sabiam que desde os tempos da lei, como nós vemos aí no tempo da lei, cada um tinha que cuidar do outro, Deus instituiu princípios. Deus instituiu esses princípios como forma de cuidado mútuo entre o seu povo. Na lei nós encontramos isso, né? Esse princípio da liberalidade. Como nós vamos ver depois, estudar a profundo lá em Deuteronômio, e na lei os mandamentos apontavam para um modelo de sociedade onde ninguém deveria ser negligenciado. A lei dizendo, ninguém deve ser negligenciado. E aí Cristo vem e no espírito da lei eleva essa prática de ensinar e nos ensina de fato a dar com liberalidade. Destacando que a generosidade ela não deve ser medida pela quantidade, mas pelo espírito com que se dá, pelo espírito com que nós ofertamos. Irmãos,
e nós vamos nos aprofundar nesse estudo. Nós somos conduzidos a partir deste assunto, da liberalidade, a observar uma marca distintiva do discípulo de Cristo. É uma marca que diferencia os discípulos de Cristo. A generosidade alegre, a generosidade espontânea. Nós não devemos esperar com que as pessoas venham até nós, mas além de ser alegre, é espontâneo e o fruto é do coração. O fruto é do coração. E tudo isso, irmãos, nós vemos que é essencial para nós vivermos conforme o Evangelho. Para nós promovermos essa alteridade que nós vamos falar sobre o que é a consideração pelo outro, que é parte indispensável da nossa responsabilidade cristã. Essa responsabilidade pelo próximo que é indispensável da nossa responsabilidade como cristãos. É justamente disso que se trata a autoridade. Mas será que sempre foi assim, irmãos? Será que mesmo no tempo da lei nós poderíamos encontrar um assunto sobre a liberdade, sobre a alteridade, a liberalidade? Mas vamos aprofundar. O que é essa autoridade? Irmãos, isso é a capacidade de reconhecer e, ao mesmo tempo, de valorizar o outro. Reconhecer e valorizar o próximo. É o princípio de que a gente se coloca no lugar do próximo. É um princípio de se colocar no lugar do próximo, enxergando esse próximo como digno de atenção. Enxergando esse próximo como digno de cuidado, de amor, independente da condição que ele esteja. Independente da sua condição. Mas nós estamos falando disso, né, da liberalidade, da alteridade. Existia isso no tempo da lei? Existia? Na lei nós vemos isso? Aí eu pergunto aos irmãos, antes de nós adentrarmos de fato ao assunto. O que era a lei? O que era? Será que era apenas um conjunto de regras? Será que era apenas um conjunto de mandamentos? Será, irmãos? Quando nós olhamos para a lei, podem até falar, irmão, parece que eram regras impossíveis de serem cumpridas, não é? Por quê? É a visão que nós temos. Mas vamos lá. Quando a Bíblia fala de mandamento, principalmente quando nós vemos lá os 10 mandamentos, o termo hebraico e grego significam palavras e significa princípios divinos. Princípios divinos. Na linguagem original, é essa palavra. Davar. É essa palavra. Então, o que nós aprendemos aqui? Que os mandamentos, como conhecemos, não é apenas um conjunto de regras, mas é a fala, é o ensinamento. É Deus nos ensinando. É uma revelação divina com implicações morais, com implicações espirituais e com implicações sociais também, em relação ao próximo. Então esses mandamentos, eles foram revelados, foram falados para nos ensinar, né, para ensinar. E aí, se nós formos lá, já peço para os irmãos abrirem Êxodo 5, deixa guardado Êxodo 5, Deuteronômio 5 e Deuteronômio capítulo 30. Mas esses 10 mandamentos, eles foram divididos no eixo vertical e no eixo horizontal. Guarde bem. Os mandamentos foram divididos, que nós poderíamos falar o decálogo, né?
eles foram divididos no eixo vertical, no eixo horizontal. Esse eixo vertical é a relação de Deus com o homem. Já quando nós falamos do eixo horizontal, é a relação do homem, do humano, com o próximo. E foi bem dividido. No início nós vemos boa parte dos mandamentos se consubstanciando no eixo vertical da relação de Deus com o homem, e a outra parte dos mandamentos do eixo horizontal, que é a relação entre o homem e o seu próximo. Irmãos, os irmãos acham que sempre foi assim? Que isso surgiu de uma relação natural? Que isso é do homem? Nós vemos que os mandamentos foram dados por quem? Por Deus. Então não é uma relação natural. Não é uma relação natural. Na verdade, é uma relação contratual. Guarde bem isso. Nós estamos aqui falando de uma relação contratual do homem com Deus. Do homem com Deus. E aí, essas relações foram estabelecidas, foram estipuladas por Deus. E é isso, irmãos. É um verdadeiro contrato entre Deus e Israel, entre Deus e o seu povo. Que é algo sem precedente na história antiga. Por quê? Porque esse relacionamento de Deus com o homem, esse contrato de Deus estipulado com o homem, não foi apenas para um tipo de pessoa, não foi apenas para o rei, não foi apenas para o sacerdote. Para quem foi dado isso aqui? Para todos os homens. Então nós vemos que foi dado para toda a comunidade. Então, os mandamentos foram dados, tratando-se, portanto, de ensinamentos, só que esses ensinamentos são ensinamentos que nos devem levar à reflexão. Vamos refletir? E é aí que nós nos enganamos, irmãos. Não foi dado para reflexão, não foi dado para meditação. Esses mandamentos foram dados para serem cumpridos. A diferença está aqui. Foram dados para ser cumpridos. Então eu não vou meditar se essa parte é boa para mim, se aquela outra parte não é boa. Se eu vou respeitar parte da lei ou não. Nós vemos que essa relação contratual estipulada por Deus foi dada num todo para que o homem cumpra ela na sua completude, em tudo. Tá? Então, os mandamentos foram dados, tratando-se, portanto, de ensinamentos que não nos levam à reflexão e meditação, mas ao cumprimento das suas exigências. Mas, irmãos, como que nós vamos cumprir? Por quê? Porque são ensinamentos divinos, dados ao homem pecador, a um homem finito. Como que nós vamos cumprir? Mas veja lá em Deuteronômio, capítulo 5, capítulo 30, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11 ao 14. Capítulo 30, versículo 11 ao 14. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é excessivo para ti, nem está fora do teu alcance. Ele não está no céu para que fiques dizendo: quem subiria por nós até o céu para trazê-lo a nós, para que possamos ouvi-lo e pô-lo em prática? E não está no além-mar para que fiques dizendo: quem atravessaria o mar por nós, para trazê-lo a nós, para que possamos ouvi-lo e pô-lo em prática?
Sim, porque a palavra está muito perto de ti. Está na tua boca e no teu coração, para que a ponhas em prática. Irmãos, nós vemos aqui que foi dado de fato, né, uma receita para nós. E ao mesmo tempo dizendo, todos esses ensinamentos não é excessivo. Não está longe de nós. Não está longe. Não está fora do nosso alcance. E aí ele começa a falar de uma forma simbólica, não está no céu. É para que fiques dizendo quem vai ao céu para trazer, para que possamos ouvir e colocar em prática. E aí fala, não está além mar, para que fiques dizendo quem vai atravessar o mar por nós, para trazê-los a nós, para que possamos ouvir e colocar em prática. Onde está a palavra? Está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que ponhas em prática. E aí, irmãos, nós vemos que o mandamento de Deus aqui, dividido depois em duas tábuas, que a primeira tábua, que é o dos deveres para com Deus, a fidelidade, a adoração, a santificação do sábado. Nós estamos falando da lei. E a segunda tábua, dos deveres para com o próximo, honrar o pai, os pais, proibição de assassinato, adultério, roubo, falso testemunho, cobiça. Vai lá em Deuteronômio agora, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7 em diante. Não terás outro deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem um animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servos na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Honra a teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então o que nós vemos aqui, irmãos? Deuteronômio, do versículo 7 ao versículo 15, nós estamos falando de qual eixo? O eixo vertical. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de esculturas. Então nós estamos aqui diante do eixo vertical. Pode passar até um asterisco depois do versículo 16 ao versículo 21, que aqui agora nós estamos falando do eixo horizontal, onde nós vemos Deus instruindo o homem a honrar pai e mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que prolongue os dias,
a não assassinar, a não adulterar, a não furtar. Então aqui nós estamos diante da relação do homem com o próximo. E aí o que nós vemos, irmãos? Que a lei de Deus, além de guiar o comportamento moral e espiritual do seu povo, era uma expressão de profunda justiça. É uma expressão de profundo cuidado e de igualdade com o próximo. Né? Um cuidado e uma igualdade com o próximo. Então o que nós aprendemos? A lei foi criada apenas para dar regras? Não. A lei não foi criada para revelar regras, para ditar regras, mas foi criada para revelar um caráter de um Deus que ama, de um Deus que se importa com todas as suas criaturas. E aí nós encontramos nesse interim lições de compaixão, lição de respeito ao próximo e ao mesmo tempo uma lição de memória. Uma lição de memória, porque, por exemplo, nós vemos aqui que manda guardar, a lei mandava os israelitas guardarem o sábado. Mas o que significava esse guardar o sábado? Será que era apenas uma regra? Descansa no sábado? Irmãos, nós vemos que isso transcendia a esfera pessoal. Isso era muito além de um mandamento. Isso era para enxergar além das próprias necessidades. Esse mandamento refletia um compromisso divino com a restauração e o equilíbrio social. Para promover descanso para todos. Para quem que a lei fala? Quem que deveria descansar? Todos. Desde o mais rico, desde o que está no mais alto escalão, até o mais vulnerável. Então essa ordenança carrega consigo uma mensagem transformadora, que Deus não oferece descanso, mas também desafia, que Deus não apenas oferece descanso, mas Ele desafia seu povo a ser um agente de libertação e de cuidado com o próximo, e de um cuidado mútuo. Vamos mergulhar mais? Se mergulharmos mais na profundeza desses preceitos, nós vamos ver que não era uma regra, apenas uma regra para o bem-estar individual. Mas era um bem-estar, mas era um poderoso, na verdade, imperativo social. O imperativo social, o cuidado de Deus por toda a criação. Marca lá, põe o dedo no versículo 12 ao 15 e acompanha comigo. Quando o Senhor diz, não farás nenhum trabalho, do versículo 12 ao 15. Nem servo, nem a serva, nem o estrangeiro, nem um animal. Então é um imperativo social para quem? Para todos. Qual que era a justificativa? Qual que era a justificativa para que todos não fizessem nada no sábado? Vê no final do versículo 14. Para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Da mesma forma que você descansar o próximo. E essa lei nos traz uma memória. Para que te lembres que foste servos na terra do Egito. E que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Irmãos, ler essas palavras deve nos trazer uma profundidade. E uma profundidade ainda maior do relacionamento humano, à compreensão da sua identidade com o próximo. Se identificar com o próximo. Por quê? O que a lei está nos dizendo aqui é que não se trata apenas de você reconhecer o próximo. Não se trata apenas de você saber que o próximo está ali. Mas sim de você internalizar o outro, internalizar mesmo o outro como parte inseparável do que nós somos.
é internalizar mesmo de fato, irmãos, o outro dentro de nós como parte inseparável do que nós somos. Então isso destaca que a nossa identidade é formada não apenas pela individualidade de cada um, mas também pelas relações compartilhadas. No caso do israelita, que é o que nós estamos vendo, essa alteridade, essa internalização é explicitada na memória histórica que Deus traz aqui e ordena para que o povo nunca se esqueça. Te lembrarás que foste servos no Egito. Ou seja, essa lembrança não é um detalhe histórico distante. É uma realidade interna. É uma realidade constante para aquele povo. Independentemente de quem o israelita se torna, se ele é um homem livre, se ele é um líder, se ele é um homem de posses, se ele é um sacerdote, qual que é a essência dele? Qual que é a essência? A experiência de um escravo. Nunca se esqueça disso, Deus está dizendo. Seja lá quem você for, sempre traga a memória que você também foi um escravo. Sempre traga a memória que você foi oprimido e que você dependeu do Senhor. E que você depende do Senhor, porque você foi resgatado pelo braço poderoso de Deus. Nunca se esqueça disso. E essa noção, irmãos, de alteridade, o que acontece? Essa noção de alteridade desafia o orgulho. Desafia o orgulho. Esse assunto nos desafia. Só um minuto, tá, irmãos? Então vamos continuar, irmãos. Como nós estamos dizendo, que esse assunto ele desafia o nosso orgulho. Aqui, licença. E aí nós vemos, irmãos, que, como nós dizemos, no caso dos israelitas, esse assunto que nós estamos trazendo da alteridade, da liberalidade, desafia o nosso orgulho, desafia a nossa indiferença em relação à humanidade. Por quê? Porque quando nós internalizamos a condição do outro, como o israelita deveria, conforme foi o mandamento, internalizar a sua própria situação de escravidão, a sua história de escravidão, nós somos convocados a agir com compaixão, a agir com igualdade, a agir com justiça. Porque também nós devemos lembrar que nós um dia fomos assim. E a autoridade nesse sentido não é apenas ver o outro, mas reconhecer que o eu sou eu. Por quê? Porque o outro é parte de mim. É até difícil de entender, mas eu sou eu porque o outro é parte de mim. Então é um chamado a viver de maneira que a memória do que fomos e do que Deus fez por nós transforme como nós tratamos o próximo, para promover cuidado, para promover descanso, para promover dignidade. E aí nós vemos que na segunda parte do mandamento, lá no versículo 16, acompanhem aí,
A segunda parte desse mandamento, será que é apenas restringir comportamentos? Será que é apenas coibir desejos egoístas? Porque a lei fala não matar, não assassinar, não adulterarás, né, não furtarás. Será que é apenas para coibir desejos egoístas? Ou é também para formar uma consciência do outro? O espírito da lei é esse, irmãos. Não era para proibir, para inibir comportamentos, mas sim para fazer o quê? Consciência do próximo. O espírito da lei é a consciência do próximo. Cada mandamento regula a relação interpessoal. Que aí fala, desde honrar pai e mãe até cobiçar. Isso visa levar o indivíduo a perceber e a respeitar o quê? A existência. A respeitar os direitos, a dignidade do próximo. E essa consciência do outro é um reflexo direto da consciência de Deus. Por quê? Porque ao internalizar os preceitos divinos, como nós compreendemos que todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus, aí nós passamos a enxergar o próximo, agora não mais como um competidor nosso, né? Competidor ou como objeto, mas alguém que tem valor. Alguém que tem um valor intrínseco. E aí, convido os irmãos a fazer uma reflexão. Quando ele fala, não assassinarás. Porque a tradução aqui é falha, tá, irmãos? Não é matar, é assassinar. Com um dolo, com ânimos necandi, querer matar mesmo. Então não cometerás assassino. Porque se você cometer assassino, o que você vai tirar do outro? A vida. Então a lei está nos trazendo a consciência de que não cometa o assassinato, tirando a vida do próximo, tirando a vida do outro. Aí quando fala do adultério, não cometerás adultério. Por quê? Porque você vai tomar a esposa do outro, ou o esposo do outro. Não roubarás. Por quê? Você vai tirar o quê? Os bens do outro, do próximo. Não darás falsos testemunhos. Por quê? Você vai tirar a inocência do outro. A inocência do outro. Então, irmãos, quero trazer um caso emblemático para os irmãos. Abra lá em Gênesis capítulo 4. Já estamos para encerrar. Gênesis capítulo 4, versículo 9. Clássico, que é de conhecimento de todos nós, mas vamos fazer uma reflexão aqui. E disse o Senhor a Caim, lembram-se de Caim? Onde está Abel, teu irmão? E Caim disse, né? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu guardador do meu irmão? Irmãos, essa frase é uma das perguntas mais carregadas de significado na narrativa bíblica. Essa frase ecoou por toda a Bíblia. Para a gente compreendê-la, é importante nós analisarmos o contexto. E o contexto foi que após Caim fazer o quê? Matar Abel. Tirar a vida do próximo. Tirar a vida do seu irmão. Deus confronta uma pergunta. Onde está teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? Será que Deus não sabia onde ele estava? Ele sabia. Então essa indagação não se dá por falta de conhecimento de Deus, mas para oferecer a Caim uma oportunidade dele confessar o seu erro. No entanto, Caim responde de forma evasiva e com sarcasmo, com ironia. Com arrogância. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? E a palavra guardador aqui, do termo hebraico, significa aquele que guarda, aquele que vigia, aquele que protege. Então, irmãos, a implicação é clara. Como irmãos, Caim tinha uma responsabilidade. Qual era? Guardar o irmão dele. Guardar o próximo dele. Essa responsabilidade moral e relacional de proteger Abel
era de Caim. Mas em vez disso, o que ele fez? Ele traiu e o matou. E o texto repete intencionalmente a palavra irmão, se os irmãos forem ler depois. Várias e várias vezes o texto repetindo a palavra irmão para reforçar um vínculo, o vínculo fraterno. E essa repetição, irmãos, destaca ainda mais o horror do ato de Caim. Porque ele não matou um estranho. Ele matou simplesmente alguém ligado a ele por sangue e afeto. E a pergunta retórica de Caim, Deus responde: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A resposta de Deus a Caim. E o termo aqui, no original, é até interessante os irmãos guardarem, é da mim. Essa palavra ela está no plural. Da mim. Por quê? Isso podendo representar, simbolizar o assassinato que Caim cometeu contra Abel, que interrompeu gerações futuras que dele nasceriam. Então, no original, o da mim, isso significa os sangues, no plural, de uma geração que foi interrompida pelo assassinato. E aí, nós vemos que Abel interrompeu essas gerações futuras que dele nasceriam. O eco de sangue sugere uma ofensa contínua, uma ofensa cósmica contra a vida. E aí a pergunta de Caim também, irmãos, reflete uma tentativa de negar a sua responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade com meu irmão. Ele quis passar de fato isso. Só que a Bíblia deixa claro o quê? Que ele é responsável pelo seu irmão. E agora eu trago para nós, a Bíblia deixa bem claro que todos nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Todos nós somos guardadores dos nossos irmãos, do nosso próximo. No sentido de proteger, de cuidar uns dos outros. Todos nós. A pergunta de Caim ainda continua ressonando em um mundo marcado por violência, por um mundo marcado por indiferença, por desigualdade, e desafia cada um de nós a refletir. Será que nós estamos sendo guardadores dos nossos irmãos? E essa narrativa, irmãos, nos chama a assumir a responsabilidade pelos outros, no cuidado com os pobres, cuidado com a justiça, na promoção da paz, no anúncio do Evangelho. Será que somos guardadores do nosso irmão? E essa frase, sim, aparentemente simples, não é? Passa muitas vezes desapercebida. A gente lê a história, muito simples, revela uma camada profunda de significado. Transcende a história de Caim e de Abel para nos lembrar a importância de um cuidado mútuo. A pergunta de Caim não deve ser a nossa resposta. Em vez disso, nós devemos afirmar, nós somos sim guardadores do nosso irmão. E essa pergunta retórica, irmão, ela ecoa, como nós dissemos, por toda a Bíblia. Lembra-se de Jacó e Esaú? A disputa entre dois irmãos, começando desde onde? Desde o ventre. Simbolizando tensão entre o escolhido e o rejeitado. A luta pela primogenitura, pela bênção de Isaac, demonstrada com rivalidades, tudo isso foi demonstrado que poderia ser curado por meio da reconciliação. Depois nós vemos Raquel e Leia. Embora sejam irmãs, a rivalidade por Jacó e pela maternidade exemplifica o impacto de preferências e visões familiares. Aí nós vemos José e seus irmãos. A inveja dos irmãos de José por sua posição favorecida leva a atos de violência, de traição.
Só que no final nós vimos que a história culmina em perdão e reconciliação, mostrando o propósito maior de Deus em transformar o bem, em transformar o mal em bem. Temos Saul e Davi, embora eles não sejam irmãos de sangue, o relacionamento entre Saul e Davi carrega elementos de rivalidade fraternal. A inveja de Saul por Davi representa um conflito entre o antigo e o novo rei, agora ilustrado a fragilidade humana diante da vontade divina. As tribos de Israel e Judá. Divisão do reino de Israel após a morte do rei Salomão, simbolizando a rivalidade entre irmãos, agora em escala nacional. E essa divisão reflete a dificuldade de unidade entre o povo de Deus, entre a sua criação. E Deus aponta para o quê? Sempre apontando para o próximo, para a liberalidade, para a alteridade. Irmãos, então a Bíblia, ela utiliza a rivalidade entre irmãos para retratar a condição humana, marcada pelo pecado. Inveja, egoísmo, ódio, divisão. Esses conflitos não apenas destacam as nossas falhas, mas também apontam para uma solução divina. E no Novo Testamento, depois nós vamos dar continuidade, Jesus redefine a ideia de irmão. E aí o que ele diz lá em Mateus 12:50? Quem faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, este é minha irmã, e esta é minha mãe. Então, irmãos, nós vemos que essa irmandade em Cristo transcende os laços de sangue. E chamam todos os cristãos, todos, a serem guardadores uns dos outros. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos.